podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre sua organização e funcionamento. Parágrafo 3º. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º. Parágrafo 5º. Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Parágrafo 6º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Artigo 128. O Ministério Público abrange: inciso 1º, o Ministério Público da União, que compreende: alínea A, o Ministério Público Federal; alínea B, o Ministério Público do Trabalho; alínea C, o Ministério Público Militar; alínea D, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 2º, os Ministérios Públicos dos Estados. Parágrafo 1º. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Parágrafo 2º. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Parágrafo 3º. Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 4º. Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. Parágrafo 5º. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros. Inciso 1º. As seguintes garantias. Alínea A. Vitaliciedade, após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Alínea B. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada a ampla defesa. Alínea C. Irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do artigo 39, parágrafo 4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37 inciso 10 e x, 150, inciso 2, 153, inciso 3, 153, parágrafo SEGUND o inciso 1. Inciso 2º, as seguintes vedações. Alínea, receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. Alínea B, exercer a advocacia. Alínea C, participar de sociedade comercial, na forma da lei. Alínea D, exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Alínea E, exercer atividade político-partidária. Alínea F, receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Parágrafo 6º. Aplica-se aos membros do Ministério Público disposto no artigo 95, parágrafo único, inciso 5. Artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público. Inciso 1º. Promover, privativamente, a ação penal pública,
na forma da lei. Inciso 2º. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Inciso 3º. Promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Inciso 4º. Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 5º. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Inciso 6º. Expedir notificações dos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva. Inciso 7º. Exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Inciso 8º. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Inciso 9º. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Parágrafo 1º. A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. Parágrafo 2º. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. Parágrafo 3º. O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação. Parágrafo 4º. Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no artigo 93. Parágrafo 5º. A distribuição de processos no Ministério Público será imediata. Artigo 130. Aos membros do Ministério Público junto aos tribunais de contas aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. Artigo 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo e o Procurador-Geral da República, que o preside. Segundo a 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras. Terceira 3 membros do Ministério Público dos Estados. Quarta 2 juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça. V 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Sexta 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei. Parágrafo 2º. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe e zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências. Segunda, zelar pela observância do artigo 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Inciso 3º. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso. Determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada a ampla defesa. Quarta, rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de 1 ano. V. Elaborar relatório anual,
propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no artigo 84, inciso 11. Parágrafo 3º. O Conselho escolherá, em votação secreta, um corregedor nacional, dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes: e receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares. Segundo, exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral. Terceira, requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. Parágrafo 4º. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho. Parágrafo 5º. Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. Seção 2. Da Advocacia Pública. Artigo 131. A Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Parágrafo 1º. A Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo 2º. O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. Parágrafo 3º. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. Artigo 132. Os procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. Seção 3. Da Advocacia. Artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Seção 4. Da Defensoria Pública. Artigo 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos. De forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso 74, do artigo 5º desta Constituição Federal. Parágrafo 1º. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos. Assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Parágrafo 2º. As defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no parágrafo 2º às defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Parágrafo 4º. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no artigo 93 e no inciso 2 do artigo 96 desta Constituição Federal. Artigo 135.
Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas seções 2ª e 3ª deste capítulo serão remunerados na forma do artigo 39, parágrafo 4º. Título 5º. Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Capítulo 1º. Do Estado de Defesa e do Estado de Sítio. Seção 1. Do Estado de Defesa. Artigo 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Parágrafo 1º. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes. Inciso 1º. Restrições aos direitos de. Alínea A. Reunião, ainda que exercida no seio das associações. Alínea B. Sigilo de correspondência. Alínea C. Sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Inciso 2º. Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Parágrafo 2º. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Parágrafo 3º. Na vigência do estado de defesa. Inciso 1º. A prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Inciso 2º. A comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. Inciso 3º. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Inciso 4º. É vedada a incomunicabilidade do preso. Parágrafo 4º. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Parágrafo 5º. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de 5 dias. Parágrafo 6º. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Parágrafo 7º. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Seção 2. Do estado de sítio. Artigo 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de: Inciso 1º. Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Inciso 2º. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Artigo 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. Depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Parágrafo 1º. O estado de sítio, no caso do artigo 137, inciso 1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior. No do inciso 2, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Parágrafo 2º. Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias, a fim de apreciar o ato. Parágrafo 3º. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Artigo 139.
Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Inciso 1. Obrigação de permanência em localidade determinada. Inciso 2. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Inciso 3. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei. Inciso 4. Suspensão da liberdade de reunião. Inciso 5. Busca e apreensão em domicílio. Inciso 6. Intervenção nas empresas de serviços públicos. Inciso 7. Requisição de bens. Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso 3 a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Seção 3. Disposições gerais. Artigo 140. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Artigo 141. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Capítulo 2. Das Forças Armadas. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Parágrafo 1º. Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Parágrafo 2º. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Parágrafo 3º. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Inciso 1º. As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas. Inciso 2º. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, alínea C, será transferido para a reserva, nos termos da lei. Inciso 3º. O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, alínea C, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei. Inciso 4. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Inciso 5º. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Inciso 6º. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra. Inciso 7º. O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Inciso 8º. Aplica-se aos militares o disposto no artigo 7º, inciso 8º, inciso 10, inciso 17, inciso 18, inciso 19,
e inciso 25, e no artigo 37, incisos 11, inciso 13, inciso 14 e 15, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no artigo 37, inciso 16, alínea C. Inciso 9. Inciso 10. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. Artigo 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Parágrafo 1º. As Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Parágrafo 2º. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Capítulo 3. Da Segurança Pública. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Inciso 1º. Polícia Federal. Inciso 2º. Polícia Rodoviária Federal. Inciso 3º. Polícia Ferroviária Federal. Inciso 4º. Polícias Civis. Inciso 5º. Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Inciso 6º. Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital. Parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: Inciso 1º. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Inciso 2º. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Inciso 3º. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Inciso 4º. Exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. Parágrafo 2º. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Parágrafo 3º. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Parágrafo 4º. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Parágrafo 5º. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Parágrafo 5º-A. As polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Parágrafo 6º. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 7º. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Vigência. Parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Parágrafo 9º. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39. Parágrafo 10. A segurança viária,
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Inciso 1º. Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Inciso 2º. Compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira, na forma da lei. Título 6º. Da Tributação e do Orçamento. Capítulo 1º. Do Sistema Tributário Nacional. Seção 1. Dos Princípios Gerais. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 1º. Impostos. Inciso 2º. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3º. Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Artigo 146. Cabe à lei complementar. Inciso 1º. Dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 2º. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Inciso 3º. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: alínea, definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Alínea B. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Alínea C. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Alínea D. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no artigo 155, inciso 2, das contribuições previstas no artigo 195, inciso 1 e parágrafos 12 e 13, e da contribuição a que se refere o artigo 239. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 3, d, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observado que: inciso 1º, será opcional para o contribuinte. Inciso 2º, poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado. Inciso 3º, o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Inciso 4º, a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado o Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Artigo 146. A lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Artigo 147. Competem à União, em território federal, os impostos estaduais, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais, ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1º, para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Inciso 2º, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3, b. Parágrafo único.
A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, inciso 3, e 150, inciso 1 e 3ª, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Vigência. Parágrafo 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Parágrafo 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º-A para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Parágrafo 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o parágrafo 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Parágrafo 2º. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo. Inciso 1º. Não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Inciso 2º. Incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Inciso 3º. Poderão ter alíquotas. Alínea A. Ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. Alínea B. Específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Parágrafo 3º. A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica, na forma da lei. Parágrafo 4º. A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Artigo 149. Aos municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, inciso 1 e 3ª. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica. Seção 2. Das limitações do poder de tributar. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1º. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Inciso 2º. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Inciso 3º. Cobrar tributos. Alínea A. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Alínea B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Alínea C. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea B. Inciso 4º. Utilizar tributo com efeito de confisco. Inciso 5º. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Inciso 6º. Instituir impostos sobre. Alínea A. Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. Alínea B. Templos de qualquer culto. Alínea C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Alínea D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Alínea E.
fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura a laser. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 3, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, inciso 1, 153, inciso 1, e inciso 4, e v, e 154 inciso 2, e a vedação do inciso 3, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, inciso 1, 153, inciso 1, e inciso 3 e v, e 154, inciso 2, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, inciso 3, e 156, inciso 1. Parágrafo 2º. A vedação do inciso 6 é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Parágrafo 3º. As vedações do inciso 6 e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Parágrafo 4º. As vedações expressas no inciso 6, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Parágrafo 5º. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Parágrafo 6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, g. Parágrafo 7º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Artigo 151. É vedado à União: inciso 1º, instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a município, em detrimento de outro. Admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Inciso 2º. Tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes. Inciso 3º. Instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Artigo 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Seção 3. Dos Impostos da União. Artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre: inciso 1º, importação de produtos estrangeiros. Inciso 2º, exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados. Inciso 3º, renda e proventos de qualquer natureza. Inciso 4º, produtos industrializados. Inciso 5º, operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Inciso 6º, propriedade territorial rural. Inciso 7º, grandes fortunas, nos termos de lei complementar. Parágrafo 1º. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1 e inciso 4, e v. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 3. Inciso 1º.
será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei. Inciso 2º. Parágrafo 3º. O imposto previsto no inciso 4. Inciso 1º. Será seletivo, em função da essencialidade do produto. Inciso 2º. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Inciso 3º. Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Inciso 4º. Terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto, na forma da lei. Parágrafo 4º. O imposto previsto no inciso 6 do caput. Inciso 1º. Será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Inciso 2º. Não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explora o proprietário que não possua outro imóvel. Inciso 3º. Será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Parágrafo 5º. Quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso 5 do caput deste artigo, devido na operação de origem. A alíquota mínima será de 1%, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos. Inciso 1º. 30% para o Estado, o Distrito Federal ou o território, conforme a origem. Inciso 2º. 70% para o município de origem. Artigo 154. A União poderá instituir. Inciso 1º. Mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Inciso 2º. Na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Seção 4. Dos impostos dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: Inciso 1º. Transmissão causa-mortes e doação, de quaisquer bens ou direitos. Inciso 2º. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Inciso 3º. Propriedade de veículos automotores. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1. Inciso 1º. Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal. Inciso 2º. Relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio doador, ou ao Distrito Federal. Inciso 3º. Terá competência para sua instituição regulada por lei complementar. Alínea: se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. Alínea B: se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. Inciso 4º. Terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Inciso 5º. Não incidirá sobre as doações destinadas, no âmbito do Poder Executivo da União, a projetos socioambientais ou destinados a mitigar os efeitos das mudanças climáticas e às instituições federais de ensino. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2 do atenderá ao seguinte. Inciso 1º. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. Inciso 2º. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. A linha A não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. A linha B acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Inciso 3º. Poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Inciso 4º. Resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação. Inciso 5º.
é facultado ao Senado Federal. A linha A. Estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de 1/3 e aprovada pela maioria absoluta de seus membros. A linha B. Fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3 de seus membros. Inciso 6º. Salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso 12, g. As alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. Inciso 7º. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado. Adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. A linha A. Revogada. A linha B. Revogada. Inciso 8º. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso 7º, será atribuída. A linha A. Ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto. Inciso 9º. Incidirá também. A linha A. Sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior. Cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. A linha B. Sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Inciso 10. Não incidirá. A linha A. Sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. A linha B. Sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica. A linha C. Sobre o ouro, nas hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5º. A linha D. Nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Inciso 11. Não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos. Inciso 12. Cabe à lei complementar. A linha A. Definir seus contribuintes. A linha B. Dispor sobre substituição tributária. A linha C. Disciplinar o regime de compensação do imposto. A linha D. Fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços. A linha I. Excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso 10. A linha F. Prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias. A linha G. Regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. A linha H. Definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso 10, b. A linha I. Fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Parágrafo 3º. À exceção dos impostos de que tratam o inciso 2 do caput deste artigo e o artigo 153 inciso 1 e 2ª, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Parágrafo 4º. Na hipótese do inciso 12, h, observar-se-á o seguinte. Inciso 1º. Nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo.
Inciso 2º. Nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, o imposto será repartido entre os estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. Inciso 3º. Nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao estado de origem. Inciso 4º. As alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º, inciso 10, g, observando-se o seguinte. A linha A. Serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto. A linha B. Poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência. A linha C. Poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3, b. Parágrafo 5º. As regras necessárias à aplicação do disposto no parágrafo 4º, inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º, inciso 10, g. Parágrafo 6º. O imposto previsto no inciso 3. Inciso 1º. Terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Inciso 2º. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. Seção 5. Dos impostos dos municípios. Artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre: Inciso 1º. Propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2º. Transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Inciso 3º. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 2, definidos em lei complementar. Inciso 4º. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, o imposto previsto no inciso I poderá: Inciso 1º. Ser progressivo em razão do valor do imóvel, e Inciso 2º. Ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Parágrafo 1º. Ao imposto previsto no inciso 1 do caput deste artigo não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a linha B do inciso 6 do caput do artigo 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2. Inciso 1º. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo-se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Inciso 2º. Compete ao município da situação do bem. Parágrafo 3º. Em relação ao imposto previsto no inciso 3 do caput deste artigo, cabe à lei complementar. Inciso 1º. Fixar as suas alíquotas máximas e mínimas. Inciso 2º. Excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. Inciso 3º. Regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Parágrafo 4º. Seção 6. Da repartição das receitas tributárias. Artigo 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal. Inciso 1º. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Inciso 2º. 20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 154, inciso 1. Artigo 158. Pertencem aos municípios. Inciso 1º.
O produto da arrecadação do Imposto da União sobre Renda e Proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Inciso 2º. 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a Propriedade Territorial Rural, relativamente aos imóveis nele situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, parágrafo QUART o inciso 3. Inciso 3º. 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a Propriedade de Veículos Automotores licenciados em seus territórios. Inciso 4º. 25% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos municípios, mencionadas no inciso 4, serão creditadas conforme os seguintes critérios. Inciso 1º. 65%, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios. Inciso 2º. Até 35%, de acordo com o que dispuser lei estadual, observada, obrigatoriamente, a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. Artigo 159. A União entregará. Inciso 1º. Do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 50%, da seguinte forma: produção de efeitos. Alínea A, 21,5% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Alínea B, 22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios. Alínea C, 3%, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer. Alínea D, 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano. Alínea I, 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano. Alínea F, 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de setembro de cada ano. Produção de efeitos. Inciso 2º. Do produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, 10% aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Inciso 3º. Do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no artigo 177, parágrafo 4º, 29% para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso 2, c, do referido parágrafo. Parágrafo 1º. Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso 1, excluir-se-á a parcela da arrecadação do Imposto de Renda e Proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, nos termos do disposto nos artigos 157, inciso 1, e 158, inciso 1. Parágrafo 2º. A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso 2, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido. Parágrafo 3º. Os Estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem nos termos do inciso 2, observados os critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo único inciso 1 e 2º. Parágrafo 4º. Do montante de recursos de que trata o inciso 3 do que cabe a cada Estado, 25% serão destinados aos seus municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. Artigo 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.
Parágrafo 1º. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos. Inciso 1º. Ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. Inciso 2º. Ao cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2º, incisos 2, inciso 3. Parágrafo 2º. Os contratos, os acordos, os ajustes, os convênios, os parcelamentos ou as renegociações de débitos de qualquer espécie, inclusive tributários, firmados pela União com os entes federativos conterão cláusulas para autorizar a dedução dos valores devidos dos montantes a serem repassados relacionados às respectivas cotas nos fundos de participação ou aos precatórios federais. Artigo 161. Cabe à lei complementar. Inciso 1º. Definir valor adicionado para fins do disposto no artigo 158, parágrafo único inciso 1. Inciso 2º. Estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 1, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e entre municípios. Inciso 3º. Dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas nos arts. 157, 158 e 159. Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso 2. Artigo 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por município, os dos Estados, por município. Capítulo 2. Das Finanças Públicas. Seção 1. Normas Gerais. Artigo 163. Lei Complementar disporá sobre: Inciso 1º. Finanças Públicas. Inciso 2º. Dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público. Inciso 3º. Concessão de garantias pelas entidades públicas. Inciso 4º. Emissão e resgate de títulos da dívida pública. Inciso 5º. Fiscalização financeira da administração pública direta e indireta. Inciso 6º. Operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 7º. Compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. Inciso 8º. Sustentabilidade da dívida, especificando: alínea A. Indicadores de sua apuração. Alínea B. Níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida. Alínea C. Trajetória de convergência do montante da dívida com os limites definidos em legislação. Alínea D. Medidas de ajuste, suspensões e vedações. Alínea E. Planejamento de alienação de ativos com vistas à redução do montante da dívida. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 8º, do caput deste artigo pode autorizar a aplicação das vedações previstas no artigo 167-A desta Constituição. Artigo 163-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. Artigo 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Parágrafo 1º. É vedado ao Banco Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Parágrafo 2º. O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros.
Parágrafo 3º. As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central, as dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Artigo 164-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, na forma da lei complementar referida no inciso 8º, do caput do artigo 163 desta Constituição. Parágrafo único. A elaboração e a execução de planos e orçamentos devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida. Seção 2. Dos orçamentos. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: inciso 1º, o Plano Plurianual. Inciso 2º, as diretrizes orçamentárias. Inciso 3º, os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Parágrafo 4º. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Parágrafo 5º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: inciso 1º, o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2º, o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3º, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 6º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 7º. Os orçamentos previstos no parágrafo Q e INT o inciso 1 e 2º, deste artigo, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo o critério populacional. Parágrafo 8º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Parágrafo 9º. Cabe à lei complementar: inciso 1º, dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Inciso 2º, estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. Inciso 3º, dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto nos parágrafos 11 e 12 do artigo 166. Parágrafo 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Parágrafo 11. O disposto no parágrafo 10 deste artigo, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 1º, subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais.
Inciso 2º. Não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados. Inciso 3º. Aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. Parágrafo 12. Integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício a que se refere, e, pelo menos, para os 2 exercícios subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na Lei Orçamentária Anual para a continuidade daqueles em andamento. Parágrafo 13. O disposto no inciso 3 do parágrafo 9º e nos parágrafos 10, 11 e 12 deste artigo aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União. Parágrafo 14. A Lei Orçamentária Anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Parágrafo 15. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos, análises de viabilidade, estimativas de custos e informações sobre a execução física e financeira. Parágrafo 16. As leis de que trata este artigo devem observar, no que couber, os resultados do monitoramento e da avaliação das políticas públicas previstos no parágrafo 16 do artigo 37 desta Constituição. Artigo 166. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas 2 casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Parágrafo 1º. Caberá uma comissão mista permanente de senadores e deputados. Inciso 1º. Examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. Inciso 2º. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas casas, criadas de acordo com o artigo 58. Parágrafo 2º. As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo plenário das 2 casas do Congresso Nacional. Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: inciso 1º. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: alínea A. Dotações para pessoal e seus encargos. Alínea B. Serviço da dívida. Alínea C. Transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal, ou inciso 3º, sejam relacionadas: alínea A, com a correção de erros ou omissões, ou alínea B, com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual. Parágrafo 5º. O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na comissão mista, da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 6º. Os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º. Parágrafo 7º. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 8º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Parágrafo 9º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 9º. A do limite a que se refere o parágrafo 9º deste artigo, 1,5, 1 inteiro e 55% caberá às emendas de deputados e 0,4, 45% às de senadores.
Parágrafo 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no parágrafo 9º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações oriundas de emendas individuais, em montante correspondente ao limite a que se refere o parágrafo 9º deste artigo, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no parágrafo 9º do artigo 165 desta Constituição, observado o disposto no parágrafo 9º-A deste artigo. Parágrafo 12. A garantia de execução de que trata o parágrafo 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 13. As programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Parágrafo 14. Para fins de cumprimento do disposto nos parágrafos 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. Inciso 1º, revogado. Inciso 2º, revogado. Inciso 3º, revogado. Inciso 4º, revogado. Parágrafo 15. Revogado. Parágrafo 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista nos parágrafos 11 e 12 deste artigo for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do artigo 169. Parágrafo 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 deste artigo poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 1% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária. Para as programações das emendas individuais, e até o limite de 0,5% para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal. Parágrafo 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os montantes previstos nos parágrafos 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Parágrafo 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria, observado o disposto no parágrafo 9º-A deste artigo. Parágrafo 20. As programações de que trata o parágrafo 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento. Artigo 166-A. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal e a municípios por meio de: Inciso 1º, transferência especial, ou Inciso 2º, transferência com finalidade definida. Parágrafo 1º. Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo, nos termos do parágrafo 16 do artigo 166, e de endividamento do ente federado, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de: Inciso 1º. Despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas. Inciso 2º. Encargos referentes ao serviço da dívida. Parágrafo 2º. Na transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo, os recursos
Inciso 1º. Serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere. Inciso 2º. Pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira. Inciso 3º. Serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o disposto no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 3º. O ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. Parágrafo 4º. Na transferência com finalidade definida a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, os recursos serão: inciso 1º. Vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar. Inciso 2º. Aplicados nas áreas de competência constitucional da União. Parágrafo 5º. Pelo menos 70% das transferências especiais de que trata o inciso 1 do caput deste artigo deverão ser aplicadas em despesas de capital, observada a restrição a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 167. São vedados: inciso 1º. O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2º. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3º. A realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Inciso 4º. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159. A destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198. Parágrafo 2º, 212 e 37, inciso 22, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no artigo 165, parágrafo 8º, bem como disposto no parágrafo 4º deste artigo. Inciso 5º. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7º. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8º. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, parágrafo 5º. Inciso 9º. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Inciso 10. A transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal e estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 11. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 195, inciso 1 e 2ª, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201. Inciso 12. Na forma estabelecida na lei complementar de que trata o parágrafo 22 do artigo 40, a utilização de recursos de regime próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no artigo 249. Para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento. Inciso 13. A transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social. Inciso 14.
a criação de fundo público, quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade da administração pública. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Parágrafo 4º. É permitida a vinculação das receitas a que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e as alíneas A, B, D, e do inciso I e o inciso 2 do caput do artigo 159 desta Constituição para pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe garantia ou contragarantia. Parágrafo 5º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso 6 deste artigo. Parágrafo 6º. Para fins da apuração ao término do exercício financeiro do cumprimento do limite de que trata o inciso 3 do caput deste artigo, as receitas das operações de crédito efetuadas no contexto da gestão da dívida pública mobiliária federal somente serão consideradas no exercício financeiro em que for realizada a respectiva despesa. Parágrafo 7º. A lei não imporá nem transferirá qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público, inclusive despesas de pessoal e seus encargos, para a União, os Estados, o Distrito Federal ou os municípios, sem a previsão de fonte orçamentária e financeira necessária à realização da despesa ou sem a previsão da correspondente transferência de recursos financeiros necessários ao seu custeio, ressalvadas as obrigações assumidas espontaneamente pelos entes federados e aquelas decorrentes da fixação do salário mínimo, na forma do inciso 4 do caput do artigo 7º desta Constituição. Artigo 167. Há apurado que, no período de 12 meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95%, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, é facultado aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente. Enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da inciso 1º, concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo. Inciso 2º. Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Inciso 3º. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Inciso 4º. Admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas: alínea A. As reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa. Alínea B. As reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. Alínea C. As contratações temporárias de que trata o inciso 9 do caput do artigo 37 desta Constituição. Alínea D. As reposições de temporários para prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares. Inciso 5º. Realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4 deste caput. Inciso 6º. Criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes.
exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo. Inciso 7º. Criação de despesa obrigatória. Inciso 8º. Adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4 do caput do artigo 7º desta Constituição. Inciso 9º. Criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções. Inciso 10. Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Parágrafo 1º. Apurado que a despesa corrente supera 8,85% da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no caput deste artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do chefe do Poder Executivo com vigência imediata. Facultado aos demais poderes e órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos. Parágrafo 2º. O ato de que trata o parágrafo 1º deste artigo deve ser submetido, em regime de urgência, à apreciação do Poder Legislativo. Parágrafo 3º. O ato perde a eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência, quando: Inciso 1º. Rejeitado pelo Poder Legislativo. Inciso 2º. Transcorrido o prazo de 180 dias sem que se ultime a sua apreciação, ou Inciso 3º. Apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no parágrafo 1º deste artigo, mesmo após a sua aprovação pelo Poder Legislativo. Parágrafo 4º. A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente. Parágrafo 5º. As disposições de que trata este artigo. Inciso 1º. Não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da federação ou direitos de outrem sobre o erário. Inciso 2º. Não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas. Parágrafo 6º. Ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada. Inciso 1º. A concessão, por qualquer outro ente da Federação, de garantias ao ente envolvido. Inciso 2º. A tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da Federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. Ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento. Artigo 167-B. Durante a vigência de estado de calamidade pública de âmbito nacional, decretado pelo Congresso Nacional por iniciativa privativa do Presidente da República, a União deve adotar regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender às necessidades dele decorrentes. Somente naquilo em que a urgência for incompatível com o regime regular, nos termos definidos nos arts. 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição. Artigo 167-C. Com o propósito exclusivo de enfrentamento da calamidade pública e de seus efeitos sociais e econômicos, no seu período de duração, o Poder Executivo Federal pode adotar processos simplificados de contratação de pessoal, em caráter temporário e emergencial, e de obras, serviços e compras que assegurem, quando possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes, dispensada a observância do parágrafo 1º do artigo 169 na contratação de que trata o inciso 9 do caput do artigo 37 desta Constituição, limitada a dispensa às situações de que trata o referido inciso, sem prejuízo do controle dos órgãos competentes. Artigo 167-D. As proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, desde que não impliquem despesa obrigatória de caráter continuado, ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa e à concessão ou à ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita.
Parágrafo único. Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional de que trata o artigo 167-b, não se aplica o disposto no parágrafo 3º do artigo 195 desta Constituição. Artigo 167-e. Fica dispensada, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública de âmbito nacional, a observância do inciso 3 do caput do artigo 167 desta Constituição. Artigo 167-f. Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional de que trata o artigo 167-b desta Constituição,